Boa tarde, meus alunos. Vamos começar mais uma videoaula, né? Nós vamos continuar na unidade 2, capítulo 4, conceitos básicos de saúde, segunda parte. Esse capítulo, como eu já havia falado com vocês, ele é bastante extenso. Então, eu vou subdividir ele na terceira parte, talvez até na quarta parte aí. Não sei se vocês lembram anteriormente, nós falamos dos pontos referentes à questão da saúde. Depois falamos um pouco de vírus, né? Na aula anterior. E agora nós vamos falar o quê? De vacina e soro. A vacina tem a função de prevenir doenças, não tendo efeito como um tratamento em uma pessoa já doente. Por exemplo, vocês têm um cartão de vacinação de vocês, até para ter efetuado a matrícula no Colégio Municipal Rio Branco, é exigido um cartão de vacinação. Então, quando se nasce, já sai do hospital, a gente já sai com a primeira vacina tomada. Então, a função da vacina é o quê? Função de proteger. Trata-se de uma substância produzida com uma bactéria ou vírus morto, enfraquecido ou fragmentos dele. Ela tem a capacidade de provocar a formação de anticorpos no organismo em que foi introduzido. É o seguinte, a vacina, o princípio dela, consiste basicamente em você pegar aquele vírus. O vírus está morto, se ele está morto, ele está enfraquecido. Ele não tem a capacidade de provocar doença no nosso organismo. O nosso organismo, o que ele faz? Ele produz anticorpos, que são substâncias de defesas, né, para defender o nosso organismo. Tem determinadas doenças que a gente toma a primeira dose, toma a segunda dose, toma a terceira dose, para que nossas células de memória, os nossos anticorpos, sejam produzidos aí com o tempo, né? Nós estamos vendo agora na pandemia a vacinação contra a Covid. Vocês ainda não tiveram oportunidade de ser vacinados, nem os professores ainda, né? Nós temos duas doses, que a gente fala até de imunização primária, que é a primeira dose, e imunização secundária, que é a segunda dose. Por quê? Uma única dose não vai produzir todos os anticorpos necessários para proteger contra a doença. Daí a necessidade de se tomar a segunda dose. Na segunda dose, nós vamos ter todos os anticorpos formados aí. Então, vou aproveitar o caso da Covid, mesmo as pessoas que tenham tomado a primeira dose, que tenham tomado a segunda dose, que ainda mantenham os cuidados, né? Como o uso de máscaras, evitar aglomerações, o uso do álcool gel, porque ainda é uma doença nova. E esses vírus têm sofrido modificações, né? A gente fala cepas novas aí. Nós ouvimos falar das variantes, né? Brasileira, angolana, a britânica, a africana. Então, muito desconhecido. Estou pegando o caso da Covid aí. Os anticorpos são específicos para um tipo de antígeno. Portanto, cada tipo de vacina estimula a imunidade contra um determinado organismo. Por exemplo, antígeno é a substância estranha ao meu organismo, né? E vai entrar um vírus no meu organismo, ele é um antígeno. Se entrou uma bactéria, ela é um antígeno. Agora, para cada tipo de antígeno, eu tenho que ter uma vacina específica aí, né? Vocês vai começar agora o calendário de vacinação contra o influenza H1N1, que causou a famosa gripe suína, né? Que hoje a gente fala que é uma gripe sazonal, está no calendário. Todos vocês tomam, as pessoas idosas tomam, os professores tomam, para evitar, para minimizar, né, o efeito dessas gripes
no organismo e principalmente até no trabalho. Muitas das vezes as pessoas acabam sendo prejudicadas em trabalhar, em produzir, devido a um surto gripal aí. Em pessoas idosas, principalmente, uma gripe pode levar a um quadro de pneumonia e levar essa pessoa à morte. Observe, tem dois termos diferentes aí para vocês, né? Anticorpos, né, que são soldados de defesa do nosso organismo, então é produzido pelo meu organismo, né? Quando eu tomo esse antígeno aí. E o antígeno é a substância estranha que entrou no meu organismo. Enquanto a resposta produz, o meu organismo produz um anticorpo específico para ele aí. Assim, a vacina prepara o organismo para que, em caso de infecção por aquele agente patogênico, o sistema de defesa possa agir rapidamente. Desse modo, a doença não se desenvolve, ou, em alguns casos, desenvolve-se de forma muito branda. Tá? Eu coloquei um desenho que está de azul para você, é um desenho hipotético, né, ilustrativo. Eu tenho um desenho de um vírus, tá legal? Onde tem aquelas células vermelhas ali, né? São células sanguíneas, né? O de azul, vocês me desculpem, gente, é o nome de leucócitos, né? Os nossos soldados de defesa, a grande maioria deles são chamados de leucócitos. Eu tenho vários tipos de leucócitos para vários tipos de antígenos no meu organismo aí. Eu poderia pedir vocês para poder pesquisar a quantidade de leucócitos. Mas imagine só, essa palavrinha já é enjoada, né? Ó, leucócitos. Seria para mim a mesma coisa que anticorpos. Gravando leucócitos, eu, professor Ronaldo, ficarei extremamente feliz ali. Ali está mostrando, né, na outra gravura, né, a seringa, né, a partes do micro-organismo enfraquecido, né. Eu vou voltar aqui no caso da Covid, porque nós temos alguns tipos de vacina que se utiliza o vírus, os vírus todos, o vírus inteiro, por completo, tá? Não vou dizer qual é a vacina, se é a AstraZeneca, se é a Coronavac, se é da Pfizer. E outras acabam utilizando o quê? Fragmentos do pedaço do vírus. Seria o material genético dele que está lá dentro da cápsula proteica que nós vimos na aula passada aí. Tá? Então ficou bem ilustrativo, bem legal aí, né? E hoje está sendo uma alegria vocês vendo nos telejornais, as pessoas recebendo a vacina, felizes, alegres. Eu particularmente falo, eu estou doido para chegar o meu dia, porque nós estamos vivendo dias extremamente difíceis aí. Não cabe a mim aqui julgar quem é a culpa da pandemia de forma alguma. Cabe todos nós unirmos no combate dessa pandemia que está aí, do caso do coronavírus aí. Eu vou falar agora um pouquinho de soro. O soro, ele já contém os anticorpos prontos e que não são produzidos pelo nosso organismo. Por isso, a imunidade conferida pelo soro é rápida, porém temporária. Tem ação curativa, mas não previne futuras doenças causadas por aquele antígeno. Ali, galera, vem a palavra ação curativa. É para curar, porque não vai haver tempo do seu organismo produzir anticorpos. Vou citar para vocês, igual lá no caso do sarampo, né? Vocês tomaram a vacina do sarampo, tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, tomou a terceira dose, tem um reforço. Por quê? Seu organismo vai preparar, né, com a produção de anticorpos para quando a doença chegar, né? A gente fala então que que a vacina teria ação preventiva, ela teria uma imunização, né, de caráter de prevenção. Aquela é curativa, tá? Se não for utilizado o soro de maneira rápida, a pessoa ela pode ser levada à morte
em poucos minutos, ou não digo em poucos minutos, né? Mas em poucas horas. Tá legal? Deu para poder entender aí a questão do soro e da vacina? Eu tenho soro, por exemplo, de picada de cobra, que a gente vai falar que é um animal peçonhento, né? É um antiofídico. Eu tenho um soro contra escorpião. Eu tenho soro contra outros animais peçonhentos aí. Mas nós vamos nos ater mais na questão das cobras, onde nós temos maiores quantidades de acidentes aí. Também temos até o soro antitetânico, que eu vou ver com vocês na próxima aula, que é o tétano causado por uma bactéria, principalmente você andou descalço no quintal da sua casa, pisou num prego, uma pessoa um idoso que corte ou mesmo, nem precisa ser idoso, né? Pode ter essa bactéria que provoca o tétano, né? Perigoso perder aquele membro, aquela parte do que você cortou. Então é muito importante tomar esse devido cuidado aí. Em geral, é utilizado para curar intoxicações provocadas por veneno de animais peçonhentos ou toxinas de agentes infecciosos. Nessa primeira gravura aí, nós temos um cientista retirando de uma cobra, né, a peçonha. A peçonha é onde contém o veneno, tá? Esse veneno, ele é inoculado. Inoculado, ele é lançado principalmente em animais, principalmente no cavalo. O pessoal quer que eles lançam no cavalo uma quantidade, né, X que não vai matar o cavalo. O que o cavalo faz? O sistema imunológico dele produz os anticorpos, né? Esses anticorpos vão estar no sangue. É retirado o sangue do cavalo, né? Esses sangues são colocados ali em, em cilindros. Tem uma máquina que eu não vou falar com vocês chamada de centrifugador, que vai separar o quê? O soro da parte restante do sangue aí. Não vou ficar entrando no detalhe quais são as células sanguíneas, que isso também é objeto de estudo de vocês lá no 8º ano, quando estudar o corpo humano. Mas é muito bom salientar aí a diferença, né? Que a vacina, ela tem um caráter de prevenção para produzir anticorpos. Então, o seu organismo passa a produzir anticorpos. Nós falamos aí numa imunização ativa, porque o seu organismo que vai produzir os anticorpos, né? No caso do soro, é uma imunização curativa. Ela tem um caráter de curar, porque não tem tempo de esperar que o seu organismo crie anticorpos, né? Então você está recebendo ação. Então a gente fala que é um caso de imunização passiva. Tá? Não vou repetir a palavra que tá legal, não. Tem que parar de falar isso, tá? Continuando. Profilaxia. Você conhece o provérbio que diz: é melhor prevenir do que remediar. Eu acredito que todos os alunos aí devem ter ouvido falar isso, né? É um provérbio popular, né? A gente tem hora que faz as gambiarras, né? Né? Vai dar certo. Aí acaba não dando certo, porque você remediou. Então é melhor prevenir. Se tem a vacina, por que nós não vamos fazer essa prevenção? Não é mesmo? Se eu sei hoje que, apesar de nós termos a vacina contra o vírus causador da Covid, ela ainda não está 100% confirmada. Então, nós precisamos ganhar tempo para ver o efeito dessa vacina no nosso organismo. Esse é um termo importante para abordarmos temas na área de saúde, né? Enfermeiros, né? Os técnicos de enfermagem, os médicos, eles vão usar muitos termos. Profilaxia, no popular, quer dizer o quê? Medidas preventivas, medidas de se prevenir uma determinada doença, né? Eles vão falar muito dos termos de imunização,
ativa, imunização passiva, ou simplesmente sistema de imunização, né? A gente fala que o Brasil hoje não consegue ter autonomia em produzir suas vacinas devido ao fato que ele não produz o IFA, que é o imunizante farmacêutico ativo. O Brasil ainda não tem essa tecnologia, mas se Deus quiser, para essa doença, para a Covid, acredito que em 2022, né, a Fiocruz e o Butantan estarão aptos para estar produzindo essa vacina em escala para a gente aí. Então, profilaxia é um conjunto de medidas para prevenir doenças ou atenuar suas complicações e consequências. Por exemplo, a vacinação faz parte da profilaxia para doenças como sarampo, catarapora, paralisia infantil, entre outras aí. Coloquei para vocês essa legenda aí, a campanha nacional de vacinação, conhecida como poliomielite, né? Neles aproveitam também vacina contra um sarampo, né? Mandando procurar a unidade básica de saúde mais próxima, levar o seu cartão de vacinação. Aquela famosa campanha que tinha o Zé Gotinha, né? Que as crianças de 0 a 5 anos tomam as doses para poder se imunizar. Praticamente a população brasileira, ela erradicou a poliomielite aqui dentro do nosso país, né? O sarampo, o Brasil praticamente estava erradicado. Mas agora, com o surgimento do Covid, né? O que tem acontecido? Muitos pais, muitos responsáveis, não têm levado as crianças aos postos de saúde, às unidades básicas de sarampo. Então, o sarampo está retornando ao Brasil. E é uma doença que lá na década de 60, 70, 80 matou foi muita criança mesmo, né? Então, com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, um dos grandes desafios é vacinar esse ano vocês do 7º ano, vacinar toda a população contra o vírus H1N1, né, o influenza. Se não tomar, vai matar, né, de doenças oportunistas sem necessidade aí. Conciliar, então, essa campanha de vacinação da gripe normal contra a Covid ainda, né? E o Brasil é um dos grandes países responsáveis aí com um sistema de imunização muito eficiente aí. Mas vamos torcer que tudo vai transcorrer, né? Mas eu achei muito legal, porque eu vivi muito essa época aí, né? Hoje, praticamente, a gente quase não vê uma pessoa paralítica, né? Foi acometida pela paralisia infantil, pelo vírus, né? Que ataca o sistema nervoso, os membros. A gente, às vezes, vê, né? Pessoas que sofreram acidente, mas agora, de leve, tem aparecido alguns casos recorrentes. E se não tomarmos cuidado, o sarampo pode estar retornando aí. Então, muita atenção ao cartão de vacinação, tá? Não deixe de tomar as vacinas. Pergunte o pai, pergunte a mãe onde está o cartão, confira o cartão. Tenho certeza que tem uma cópia do cartão de vacinação de vocês no Colégio Municipal Rio Branco, porque umas formas de ingresso no Colégio Municipal Rio Branco é ter o cartão de vacinação. E legal, gente, o meu filho está fazendo Enem, fez o Enem, está aguardando os resultados dos vestibulares seriados. Eu já olhando algumas faculdades, né, públicas, né, que ele deseja entrar, a faculdade exige dele a carteira de vacinação. Eu tive que procurar o meu posto de saúde aqui, que eu moro na rua Dr. Carlos Soares, perto do supermercado Ferraz, mas eu busquei o meu posto de saúde, né, que é o do bairro São Jorge, e pedi para digitalizar a carteira dele. Eu tenho o maior cuidado com a minha, ainda não digitalizei a minha, mas tendo uma oportunidade, passando esse período de pandemia, com certeza eu irei procurar o posto e pedir para digitalizar a minha carteira de vacinação. Guardem as suas com muito carinho e com muita eficiência aí. Parasitose.
Parasitose é o nome genérico dado a uma doença ou dano à saúde, provocado por agentes patogênicos chamados parasitas, como vírus, certas bactérias, protozoários, fungos, vermes, insetos e etc. Como eu disse para vocês lá no início dessa aula, o capítulo ele é muito extenso, então eu vou falar um pouquinho dessas parasitoses e na aula seguinte eu vou dar continuidade, falando um pouquinho das doenças causadas por bactérias, as bacteriosas, as causadas por protozoários, as protozooses, as causadas por fungos, né? As causadas por vermes, né? E por aí afora vai. Agentes patogênicos são agentes causadores de doenças aí. Outra palavrinha chata, né, para gravar, né, no nosso dicionário aí. Eu vou pedir vocês para poder fazer um dicionário, um glossário, para colocar esses termos, para poder ir mentalizando. São termos que vão voltar lá no segundo ano do ensino médio, eles são extremamente cobrados dentro do Enem e a gente tem que ir mentalizando, tem que ir guardando eles aí, tá? Parasitas são organismos que vivem em associação com outros organismos. Hospedeiro, dos quais retiram os meios para a sua sobrevivência, em geral prejudicando-os. Quando vive na superfície externa dos hospedeiros, os parasitas são denominados ectoparasita. Os que vivem dentro de seus hospedeiros são chamados endoparasitas. Cheguei até a falar um pouquinho com vocês lá em relações ecológicas desarmônicas, né? Que geralmente trazem prejuízos aí. Aí na primeira foto eu coloquei para você um ectoparasita, um parasita externo, um parasita que está fora do meu organismo, né? Ele suga o nosso sangue, então ele se alimenta do nosso sangue, não só de nós seres humanos, mas em bois, búfalos, gatos, cachorros. Às vezes vocês costumam aí, entrou num pasto, né, tal, chegou em casa, deu carrapato. Eu tinha muito hábito quando era criança de soltar raiva, soltar papagaio, né? E ficava no pasto, depois ficava infestado de carrapato, tá legal? Ali eu achei uma gravura muito interessante. Nós temos o desenho da lombriga, que vive lá no nosso intestino, né? A gente pode chegar até 50 lombrigas. Eu aqui em Visconde do Rio Branco cheguei a ter lombriga, né? Eu moro aqui, lembro da minha mãe, né, que a maioria das medicações que a gente tomava, você não matava a lombriga, ela era expelida junto com as suas fezes. Aí você via elas nas fezes mexendo, fezes é o nosso cocô, tá, gente? Ou a gente via, ela agarrava na nossa região anal mesmo, a mãe puxava, né? Hoje a maioria dos medicamentos, dos postos de saúde, né? A, passa a medicação, essa medicação, além de matar, dissolve a lombriga nas nossas fezes. Então, aqui no Visconde do Rio Branco, a gente praticamente não vê casos relacionados aí nesse aspecto aí. Viroses. Muitas das vezes você já ouviu falar em virose, né? Às vezes você vê um parente, né, uma criança que foi a um pediatra, vira e fala: "Ah, o médico falou que é uma virose. Ah, vamos aguardar, é uma infecção, às vezes é uma virose, não é uma bactéria, né?" Então, viroses são doenças causadas por vírus. Essas doenças não são tratadas com antibióticos, pois esses medicamentos foram desenvolvidos para combater bactérias. Todo mundo também já deve ter ouvido falar de antibiótico. Doença bacteriana, nós vamos tratar com antibiótico. Por que não se trata doença, né, virose com antibiótico? Porque nós vimos que os vírus não têm células, então os antibióticos teriam que passar pelas células para poder atingir o vírus. É completamente diferente aí. Mas dentro deste capítulo mesmo, na próxima aula, eu vou estar falando mais de antibióticos para vocês aí. As viroses mais comuns são combatidas naturalmente pelas defesas do nosso corpo. E as medicações são usadas principalmente para tratar os sintomas, né? Igual você deu uma gripe,
você vai tomar um suco de laranja, você vai tomar mais água, você vai tomar um antigripal, para poder facilitar, né? E muitas viroses passam e você nem sente nela, né? Não sente nenhuma reação adversa em relação a elas aí. São exemplos de algumas doenças causadas por vírus, a gripe, que hoje nós temos a vacinação, a dengue, que nós não temos vacina ainda específica, tá? E que esse ano praticamente a gente não ouviu falar em dengue, mas a dengue tem matado muitas pessoas no Brasil. Aqui em Visconde do Rio Branco, acredito que esse ano deve ter tido alguma morte por dengue, ubar, né? É típico de região tropical, é uma doença endêmica aí. O sarampo, que está sendo reincidente, que está voltando, a catapora, a poliomielite, o paralisia infantil, dentre muitas outras doenças aí, tá? Poderia pedir até vocês para poder fazer uma pesquisa, listar as principais doenças viróticas, mas não há necessidade não, tá? Tem mais doenças aí, tá? Então é muito importante a vacinação, gente, porque estas doenças que eu mencionei, com exceção da dengue, todas têm vacinas. Se tem vacinas, eu não vou ter a doença. A dengue, se Deus quiser, né, com a ciência, com os cientistas, né, põe a ciência junto com Deus. Vamos pôr ciência e Deus tudo junto. Nós vamos ter uma vacina eficaz contra a dengue, contra a zika, né? Outra doença que tem vacina que não é na nossa região, mas se eu for sair do país e tenho que tomar, é contra a febre amarela, que também é muito perigosa, a gente vê muito nos jornais aí. Eu queria agradecer vocês, tá? Obrigado pela atenção. Vou deixar aqui algumas recomendações. Fazer a leitura das páginas 79 a 83. Faça uma leitura bem calma, bem tranquila, para poder facilitar. No caderno, registre em seu caderno, em forma de dicionário ou glossário, os termos das páginas 79 e 80. O que eu quero dizer com isso? A partir de agora, eu quero que vocês anotem esses termos para mim no caderno de vocês, tá? O que está igualzinho lá no livro, vocês vão dizer para mim o significado, vocês mentalizando aí. Depois, copiar e responder a pergunta da página 81, referente ao texto, a primeira vacina. Copiar e responder as perguntas da página 83 do texto, Ciência e Cidadania. E dúvidas, desculpa, faltou um acento ali, estou à disposição. Lembrando que nos grupos de WhatsApp estou à disposição, no Google Meet, né, às sextas-feiras, às 14 horas. E relembrando, não deixem a matéria acumular. Segunda-feira é dia de aula de ciências. Eu tenho notado, eu tenho verificado que eu estou com muitos alunos que estão deixando de fazer essas atividades. Não pode deixar acumular, tá, pessoal? Agradeço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula aí. Valeu!